de isolamento. Eu perdi as contas. Pensava comigo, em maio a gente volta, o grau B vai ser na sala de aula. Aí, no grau B eu dizia, em agosto a gente volta. Eu pensava em agosto, não, no grau B a gente volta. Agora eu digo para vocês, é bem provável que a gente volte só ano que vem. A gente vai do otimismo ao realismo, rapidinho. Bom, então, hoje é dia, né, meu chroma key aqui hoje está homenageando, né, o primeiro homem que viu a humanidade do céu, né, nosso saudoso Yuri Gagarin. Faz 60 anos ontem que ele foi e voltou, né, vivo. E também, não achei outra homenagem também, tinha que falar desse rapaz aqui, o senhor Nikola Tesla. Né? Não é da minha disciplina, mas gostaria de estudar mais sobre ele, sobre as grandes contribuições dele. Uma delas, né, as grandes contribuições, que é a corrente alternada, né, graças a ele nós estamos aqui fazendo essa comunicação. Bom, então hoje, né, o assunto do dia são as equações diferenciais exatas. Nós vamos começar a nos encaminhar na disciplina para um ramo das equações diferenciais que vai permear até o final do semestre, daqui a a partir da próxima aula. Mas, para nós chegar nesse ramo, nós temos que entender o que são as equações diferenciais exatas, porque elas vão nos abrir um caminho. Muito bem. Então tá. O que nós estamos estudando até agora? Estamos estudando as equações diferenciais de primeira ordem. O que é uma equação diferencial de primeira ordem? É uma equação diferencial que tem uma derivada primeira. Não tem derivada segunda. Derivada segunda é no grau B. Agora no grau A, só derivada primeira. Então, é uma equação de derivada primeira. E as equações diferenciais de primeira ordem, elas sempre vão estar escritas nesse formato. Se elas não estão escritas nesse formato, a gente faz elas ficarem nesse formato. Ou seja, se ela é rebelde, a gente formata elas para chegar onde a gente quer. Bom, nós já estudamos essa situação onde eu posso pegar essa f-zona e fatorar ela em um fator em x e um fator em y e fazer a separação de variáveis. Então, isso nós já fizemos vários problemas com isso. Só que agora a gente vai começar a tratar das situações onde essa f de x, y não podem ser separadas, não pode ser fatorada. Eu não consigo, então, separar as variáveis. Eu não consigo cruzar essa y para cá, passa x para cá e integra. Não vamos conseguir mais fazer assim. Ou seja, nós vamos avançar um pouco. E aí surge essa ideia da equação diferencial exata. Né? E essa ideia vem da onde? Do cálculo 2. Sim, o cálculo 2, lá do grau A. Sim, o grau A contribui. Muita gente pensa, o grau A de cálculo 2 não serve para nada. Não, o grau A de cálculo 2 é importantíssimo. Começando por aqui. Então, um pouco de água. Nós vimos lá no grau A que nós temos uma função de x e y, ou seja, um z que depende de um x e de um y. E a gente passou o grau A inteiro falando disso. Eu dizia lá pelas tantas que se eu disser que o z é fixo, isso foi na primeira aula do lado do cálculo 2, eu digo, o z é fixo. Fixei o z. Então, eu tenho uma curva de nível. Eu posso ter uma curva de nível onde o y vai depender do x. Aí eu fazia os gráficos, né, de x e y, e aí ficava fazendo as curvas de nível, uma em cima da outra. Então, a ideia é que eu tenho uma f de x, y, e eu vou pegar esse z e vou ficar fixo. Ou seja, eu vou andar em cima de uma das curvas de nível. Então, se eu for andar sobre essa curva de nível, z, e aí eu resolvo fazer o seguinte, agora eu quero calcular, nessa situação onde meu z é fixo, e o meu f de x, y está variando, sendo que o y depende do x, eu vou fazer a derivada em x.
Coisa bem louca. Vou fazer a derivada em x. Ah, beleza. Então, o que isso vai gerar? Né? Bom, a derivada do z em x, ou seja, o z é um valor fixo, constante. 4, 5, menos π, raiz de π sobre 7. 1572 dividido por π. Tudo isso pode ser z. Mas eu peguei um z específico. E aí, quando eu digo assim, eu peguei um z específico. Quando eu pego um z específico, quer dizer, eu tenho 42 alunos aqui. Desses 42, cada um lembrou de um número, e esse número é fixo do aluno. Então, 42, eu tenho um z fixo. Fixado, está aqui na minha mão, escondido. Se eu faço a derivada em relação a x, isso é zero. Se eu faço a derivada da f zona em relação a x, aparece essa coisa. Aí eu disse, mas aonde que veio isso? Do cálculo 2. O cálculo 2 tem tudo, gente. Lá do cálculo 2, o que eu dizia? Que isso aí vinha lá daquilo que eu chamava de derivada total, né? Então, que é zero. E da derivada total, que era a derivada total, que agora eu já esqueci, eu esqueci, né? Que era a derivada total? Eu tenho uma f zona de x e de y. Ou seja, o f depende de x e y. Depende de x, depende de y. Só que o y continua dependendo do x. Então, o que acontece? Se eu venho nesse ramo, eu tenho df dx. Aqui. Mais o ramo seguinte. Outra coisa. O ramo seguinte, eu vou ter quem? df dy. Aqui. Só que a gente está dizendo que o nosso y depende do x. Então, isso aqui é dy dx. E aí tem que ser uma multiplicação, né? Aqui. Então, a gente considera que, mas o x vai depender do x. Ok, o x continua dependendo do x. Mas dx sobre dx é 1. Então, por isso ficou dessa forma. Tá. Estou passando um pouco da teoria para vocês, para dizer, para não jogar o assunto. Tá, é isso e... Não gosto de botar coisas goela abaixo, mas às vezes a gente tem que enfiar, né? Goela abaixo. Aqui a gente vai aos pouquinhos. Tá. Beleza, então nós temos essa equação aqui. Né? Esta equação aqui, né? O que acontece? Se eu for lá e multiplicar isso por dx, e aí, de novo, aqui tem um ponto que eu vou fazer essa multiplicação, e eu botei essa palavrinha aqui. Essa palavrinha, intuitivamente, nas aulas de cálculo, principalmente, ela é a pontinha de um iceberg. Demoraria, né, muito tempo para dizer, porque só multiplicando por dx dá certo. Intuitivamente, multiplicou por dx, tudo deu certo, né? Mas não é bem assim. E nosso objetivo não é ficar filosofando sobre isso, então eu intuitivamente multiplico por dx e vai. Não é certas coisas que não são bem assim, né? E aí eu me livro, vamos dizer assim, eu não cometo um pecado grave se eu digo, intuitivamente, e dou esse aviso, que não é bem assim. Mas funciona. Então, simplifiquei os dx, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu multipliquei os dois lados por dx, né, multipliquei. Aqui entrou um dx, então ficou df dx. E aí ficou df dy vezes dy dx vezes dx. Então, esse dx aqui cortou com esse, sobrou o dy. E sobrou aqui meu dx. Aí aqui multiplicou também por dx, mas o zero absorveu. Beleza. Aí eu fiquei com uma equação nesse formato. Então, nós vimos lá do cálculo 2 também, lá... Eu acho que eu dava isso na terceira aula. Eu falava desse teoreminha que quando eu tinha as derivadas cruzadas, as derivadas segundas cruzadas, então, por exemplo, eu tinha f derivada em relação a x, depois em relação a y. E a derivada de y em relação a y, depois em x, essas derivadas eram iguais, né? Ou seja,
Eu derivo em x. Né? Melhor, pego a derivada em y e derivo em x. Eu pego a derivada em x e derivo em y. Essas derivadas segundas são iguais. Sempre. Né? Isso é um teorema bem forte. Então, a gente sabe que isso aqui é verdade. Então, que isso ele está me dizendo? Que se eu pegar esse elemento aqui, esse vivente, multiplicar ele por y, eu vou obter o mesmo resultado que eu pegar esse aqui e multiplicar ele por x. Então, se eu pegar esse daqui e multiplicar por x, eu fizer a derivada por x, eu vou obter o mesmo resultado que eu pegar esse fator aqui e fizer a derivada em y. Né? Isso é lá uma propriedade lá do cálculo 2. Bom, então vimos tudo isso lá do cálculo 2, temos todo esse remember lá do cálculo 2, para ver que se nós fizermos as derivadas parciais cruzadas, nós vamos ter algo igual. E aí é que entra a grande sacada das equações diferenciais exatas. É o seguinte, né? Se a gente pegar um livro, pegar, sei lá, o ZIL, né, que é o livro que eu uso, ele vai definir assim, equação diferencial, né, uma equação diferencial nesse formato, né, onde eu tenho uma função que depende de x e y vezes dy, uma função de x e y que depende de uma função de x e y vezes dy. Essa função aqui, essa equação, ela vai ser exata se e somente se, né? Se e somente se eu pegar esse vivente aqui e tomar a derivada em y. E essa derivada em y tem que ser igual a eu pegar esse vivente aqui e tomar a derivada em x. Se essa igualdade for mantida, elas são exatas. Essa equação é exata. Por que ela é exata? Porque ela tá, atrás dela está toda a teoria que eu mostrei nos slides anteriores. Tá? Então, se esse cruzamento de derivadas der certo, porque esse cruzamento de derivadas é uma derivada segunda, na verdade, né? Então, a minha equação diferencial ela é dita exata. Então, eu pego a equação diferencial, verifico se ela é exata cruzando as derivadas, e aí venho e aí. E aí o que a gente faz com isso? Verifiquei que ela é exata. Professor, e quando ela não é exata? Calma. Calma, que eu sei que o coraçãozinho já perguntou. E quando não é? Vamos saber primeiro quando é, para depois ver quando não é. Vamos pegar um exemplo. Que é essa equação diferencial. Então, uma equação diferencial, né, ela pode aparecer nesse formato. Você está vendo que você tem, né, o que eu chamei de m de x e y, é uma expressão em x e y. E aqui eu tenho meu n de x e y, é uma expressão em x e y. Então, para verificar que se essa equação aqui ela é ou não exata, o que nós temos que fazer? Nós temos que cruzar as derivadas. Ou seja, eu vou pegar a derivada em relação... Eu vou pegar esse fator aqui e vou tomar a derivada em relação a y. Por que eu falo que é cruzada? Porque ela está multiplicada por dx. Né? Está multiplicada por dx, toma a derivada em relação a y. Então, se eu faço essa derivada, isso dá 2y. Né? Eu tomei em relação a y. Agora, quando eu vou olhar para a outra parcela, que é meu n de xy, né, ela está multiplicada por dy. Então, eu vou tomar a derivada em relação a x. Por isso que eu falo na derivada cruzada, que está lá na justificativa daquele slide onde eu mostrava as derivadas segundas, né? Que elas têm que ser iguais. Então, se eu faço essa derivada em relação a x, sim,
2y. Então, a derivada em y é 2y e a derivada em x é 2y. Portanto, né, como as derivadas parciais são iguais, então é possível afirmar que a equação é exata. Tá. Vamos lá, professor. Sei que a equação é exata. E agora, o que eu faço com ela? Bom, nós vimos nos primeiros slides que se ela é exata, então isso aqui é uma derivada em x e isso aqui é uma derivada em y. Tá? Então, isso aqui é uma derivada em x, isso aqui é uma derivada em y. Então, para solucionar essa equação diferencial, nós vamos ter que integrar toda a equação diferencial. Se a gente for obter a solução dela, a gente vai precisar integrar ela. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, eu vou pegar esse fator aqui, vou integrar em x, e vou pegar esse fator aqui e vou integrar em y. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui tem um esquema bem importante. Vamos partir para a integração. Quando eu vou partir para a integração, eu vou pegar, tá, esse fator aqui e vou integrar em x. Então, na hora de integrar, é na mesma variável. Então, eu estou integrando na variável x. Como é que eu vou integrar isso aqui na variável x? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma soma de... Eu tenho a integral de uma soma. Então, eu tenho a soma das integrais. E agora? Bom, isso aqui a gente sabe fazer. X ao cubo sobre 3. E aqui? A minha integral em relação a qual variável? A x. Então, o y sobrando. Ou seja, o y ele é um valor constante. Na verdade, ele saiu para fora da integral. Sobra apenas dx. Quem é a integral de dx? Só o dx. Só o dx. A integral de dx. É o próprio x. Mais y ao quadrado vezes x. Porém, nesse caso aqui, como eu estou integrando em x, nessa situação aqui pode haver eu não posso afirmar ainda, né? Pode ocorrer uma situação onde eu tenha mais um fator que dependa só de y, que não foi considerado, porque se tivesse um fator que dependesse só de y, nós fizéssemos a derivada, né? Eu faço a derivada disso aqui, vai ficar 3x ao quadrado sobre 3, sobrou x ao quadrado. Eu faço a derivada disso aqui, vai sobrar só y ao quadrado. Se eu faço a derivada disso aqui em relação a x, isso aqui vai zerar. Então, pode ser, não sei ainda, que exista um fator que dependa só de y. Tá? Então, essa é a primeira integral. Tá? Bom, aqui tem que saber jogar bem com essa questão das variáveis, né? O que eu estou integrando. Então, né? Como é uma integral em x, fica dessa forma. Então, fica x ao cubo sobre 3. Como eu estou integrando em x, né? Então vai ficar x vezes y ao quadrado. O y ao quadrado, né? É só um y, não é a variável de integração. A variável de integração é dada pelo comando dx. Né? Então, aqui, para verificar se deu certo, né? Só fazendo a derivada em relação a x, nós verificamos que nós voltamos para essa expressão. Não precisa fazer as derivadas, né? Fazer essas verificações, né? Só se você quiser. Aqui eu estou fazendo a verificação só para mostrar para vocês que, né, dando uma justificativa, porque, por exemplo, eu tenho que pôr esse c de y, né? Enfim, mas não precisa. Bom, então fizemos a integração em x, agora vamos fazer a integração em y.
Como é que eu vou fazer a integração em y? Bom, é a mesma coisa, né? Eu estou integrando o y. O 2x, ele está acompanhando. Ficou assim. Aí, o que vai acontecer? Vou ficar com 2x vezes y ao quadrado sobre 2, né? Que é essa integral aqui, é y ao quadrado sobre 2, mais uma outra constante que também pode depender do x. Né? Por que essa constante pode depender do x? Porque o que acontece? Se eu derivar isso aqui, né? Vamos dar uma simplificada, simplificou isso aqui, ficou x, y ao quadrado, mais x. Então, se eu derivar isso aqui, né? Em y, se eu fizer a derivada em relação a y, eu vou voltar para cá. Né? E esse fator que depende de y, melhor, que depende de x, a derivada em y vai ser zero. Então, nós fizemos as duas integrações. E aí, o que vai acontecer quando a gente faz as duas integrações? Tá? Bom, temos as duas integrações. O que acontece quando a gente faz as duas integrações? Nós temos que juntar. E aí a palavra certa é juntar, não somar. Tá? Por que eu falo disso? Porque alguém vai dizer assim, então, eu tenho duas vezes essa parcela. Não. A solução final é um z, que esse z aqui é constante, né? É um valor constante. É quem? É o x ao cubo sobre 3 mais o xy ao quadrado. E deu. Essa é a nossa solução da equação. Alguém vai dizer, mas não tem que somar. Não. Essa parcela aparece nas duas integrações. Ok. Está representado aqui. O que mais aparece nas outras integrações? Bom, essa parcela aqui aparece na integração em x. O que eu faço com ela? Coloco ela aqui. Se na hora de eu integrar em x aparecesse um triângulo, eu ia colocar esse triângulo aqui também. Mas não apareceu, então não vai. Mas esse cx e esse cy, esse cx e esse cy, eles estão se referindo a possíveis funções que dependam só de x ou só de y. Se você olhar para cá, aqui eu estou supondo que existe uma função só em y. Eu não sei dizer se existe ou não. Quando eu faço a integração em y, eu vejo que não existe. Então, isso aqui seria zero. Quando eu faço a integração em y, eu vou supor que exista uma função só em x. Realmente existe uma função só em x, que é essa aqui, que só depende de x. Né? E realmente existe uma função só que depende de x. Está aqui ela. Se eu pegar isso aqui e derivar se eu pegar isso aqui e derivar em y, nós vamos obter isso aqui. Se eu pegar isso aqui e derivar em x, eu vou obter isso aqui. Certo? Então, essa é a volta que nós vamos esperar. Eu vou fazer aqui um exercício de volta, né, para verificação, mas essa verificação ela é importante. Se eu pegar e derivar em x, tem que dar isso aqui. Se eu derivar isso aqui em y, tem que dar isso aqui. Que é aquela ideia inicial que nós tínhamos, né, que foi apresentada. Se eu tenho a minha equação exata, por detrás da equação exata, eu tenho isso aqui. Né? Isso aqui é o que está por trás da equação exata. E quando eu resolvi a equação exata por essas integrações, eu descobri quem é a minha f-zona. Né? Então, se eu pego essa f-zona, deriva em x, eu pego essa minha f-zona, deriva em y, o que me dá, né, o que eu tinha no início. Certo? Bom. Aqui, assim, ó, eu estava, antes de começar a live pré-aula, eu estava terminando de fazer o gabarito da pós-aula que vocês têm que fazer a partir de hoje, para a semana que vem. Assim,
que eu senti. Tem que fazer conta. Tem que multiplicar, tem que ter cuidado na hora de multiplicar expoente, tem que ter... Na hora de integrar, tem um x e um y, vamos ver quais são os probleminhas básicos que vão começar, que vão surgir. Bom, então, integração em x, integração em y, né? Aí aqui eu vou falar da compatibilização, que é compatibilização é o juntar. Tá? É aquela coisa, né? Compatibilização é de casar. E juntar, todo mundo sabe o que é. Os fulano e a fulano estão juntos. Os dois lá, fulano e fulano estão juntos. Estão juntos, beleza. Casado ou não, é a mesma coisa. Tá? Estão juntos. Não somei. É diferente. Juntei. Então, reorganizar as parcelas, não somar. Tá? Então, aqui eu estou explicando tudo que eu já falei. Professor, pergunte. Só preciso de uma pequena ajuda. Como é que, não sei se o senhor sabe, como é que eu consigo tirar essa barra preta que fica embaixo? Eu sei que tem um atalho, eu não lembro. É que isso está me atrapalhando quando aparece alguma coisa bem embaixo na apresentação. Não sei. Bom, que para mim, se eu te mandar um print, tu vai ver que no canto direito tem eu falando, que deve aparecer para ti, e em cima de mim eu tenho uma barra que é a minha barra de comando, onde tem a caneta, onde tem onde eu puxo PowerPoint, né? É a minha barra de comando. Eu não sei se essa barra aparece para vocês, onde eu estou vendo agora que tem o chat, né? Tem duas pessoas. Não, eu consigo tirar, só que fica sempre aparecendo o microfone, participante, tudo embaixo, e algumas anotações. Tá, entendi. Eu não lembro se tem algum atalho, alguma coisa. Não, eu não sei. Eu não sei, porque a barra, para mim, ela fica e eu fico, mas eu consigo mexer nela. Não sei se tu consegue mexer nela. Não, ela fica sempre fixa ali, né? Então, quando aparece alguma coisa embaixo, acaba atrapalhando. Ela, para mim, beleza. Ela também some para mim quando eu mexo, enfim, às vezes ela some para mim. Quando eu tiro o mouse de longe, de onde está ali o stop, né, onde tem uma barrinha verde ali, onde diz que eu estou falando, ela também às vezes some, mas para mim, eu não sei para ti, né? No meu aqui tem um botãozinho Living, vermelho do lado direito, lá bem embaixo. Tu clica nele e some. Chat, participantes, tudo. Essa parte de vocês eu não sei como é. Eu nunca usei o Zoom como participante, sempre como ministrante, né? Não, só que para mim, quando tu aperta o Livre é para sair da reunião, da sala. Não, para mim não sai. No canto direito bem embaixo, para mim não sai. Colega, pra mim, vai ali, ó. Mas, beleza, desculpa atrapalhar aí. Vai no View, tá? No View ele vai dar a opção Standard, Side by Side e Swap Vídeo em Shared Screen. Entendeu? Pode tentar trocar para botar em tela cheia ou não. Então tá. Então aqui nós chegamos aqui na nossa solução final, né? E aí entra um ponto que eu tenho que sempre comentar, que o Z é um valor constante. Quando que ele é constante, eu posso chamar ele de C. Eu também posso escrever x ao cubo sobre 3 mais xy ao quadrado igual a C. Também pode ser assim, tá? Aqui vocês podem voltar lá no começo e vão ver de novo, lá bem grande eu coloco. Z é um valor fixo, é um valor constante. Tá? Bom, como nós verificamos se nós estamos fazendo uma coisa certa, né? Antes de mais nada, vamos verificar a solução, né? Como é que é a cara da solução? Porque o que nós temos aqui é uma solução geral. Né? E aí eu disse para vocês que o Z é um valor constante. O Z é um valor constante, eu posso pegar esse Z e atribuir valores para ele. Né? Então, por exemplo,
Então, se o Z for 1, né, ou seja, como eu tenho uma solução geral, eu vou atribuindo valores para ele e vou criando curvas. Então, a família de curvas que corresponde a essa solução geral, um esboço de algumas curvas é essa, né? Claro que tem aqui milhões de curvas, né? Mas esse é o esboço dessa curva, dessa solução. Essa equação, essa função aqui, é daquela categoria que a gente chama de implícita. Ela é uma fórmula implícita, ou seja, eu nunca vou conseguir isolar. Não, eu consigo isolar o y aqui. Eu consigo isolar um y aqui. Né? Aqui eu consigo isolar um y. Ela não é implícita, ela é explícita. Tá? Eu consigo isolar um y. Às vezes eu não consigo isolar né, nem x nem y. Aqui eu conseguiria isolar o y. Né? Eu poderia fazer, né, menos c igual, melhor. Eu poderia fazer xy ao quadrado igual a c menos x ao cubo sobre 3. Aí fica y ao quadrado, sim, consigo isolar. Vai ficar uma coisa feia aqui no canto, mas eu vou conseguir isolar. Tá? Às vezes não dá para isolar. E o que a gente faz? Faz nada. Deixa assim, porque assim, existem situações onde a gente não pode isolar. E aí aqui, ó, quando eu fiz no GeoGebra, eu coloquei de forma implícita mesmo. Não tem problema, o GeoGebra sabe fazer o gráfico quando eu coloco de forma implícita também. Então, posso colocar assim e ele faz direitinho. Então, aqui eu tenho um esboço da minha solução geral. Aqui eu fiz um processo de verificação de resposta. O que é esse processo de verificação de resposta? Eu peguei todo o roteiro inicial ali daqueles primeiros slides mais teóricos e fui colocando, né, o que nós encontramos preenchendo os espacinhos ali, o que estavam de forma genérica com a nossa solução, e verificando que sim, né, tudo está fechando. O meu z, né, sendo que o z é um valor constante, ele é dado por essa expressão, então a minha função, no caso, é x ao cubo sobre 3 mais xy ao quadrado, né? Então, se o z é igual a isso, logo, isso só pode ser essa expressão. Então, como o z é um termo fixo, né, ele é constante e o y depende de x, né, o que acontece? Se eu faço a derivada, né, eu vou fazer essa derivada em relação a x, nós vamos então ter, né, fazendo a derivada em relação a x, eu derivo 3x ao quadrado sobre 3 mais, né, então, se eu derivo isso aqui em relação a x, essa primeira parcela aqui, tá? Agora, se eu for derivar isso aqui em relação a x, né, e eu sei que o y depende do x, então aqui a gente aqui se usa um recurso que é chamado derivação da implícita, né? Então eu sei que eu tenho 1 vezes y, né, ou seja, o 1 que é a derivada em x, vezes o y ao quadrado, mais o x vezes a derivada do y ao quadrado. Alguém vai dizer assim, mas aí seria só x vezes, seria só essa derivada em relação ao y ao quadrado seria zero. Não, porque é dado desde o começo, né, que o meu y depende do x. Então, como o y está dependendo do valor do x, então a gente vai fazer essa derivação de forma implícita. Né? Então, ou seja, 2y vezes dy dx. Isso aqui é a forma implícita. Eu não sei, eu deveria... Isso aqui não é assunto de cálculo 2, isso é antes, porque eu estudei esse tipo de derivação no cálculo 1, quando eu aprendi derivadas, as derivadas, que é reta tangente, regra da cadeia, eu lembro de ter estudado derivação implícita. Né? E a única vez que eu dei cálculo 1 na minha vida, que não foi na FTEC, eu também falei disso. Mas não precisem ficar preocupados com isso, porque ela só aparece aqui na hora de fazer essa verificação e eu raramente vou fazer essa verificação.
E você pode fazer verificação de forma mais simples, né? A gente vai, ao longo da aula, falar disso. Mas o que eu quero mostrar aqui? E o que acontece? O que eu quero mostrar aqui é que nós vamos, por esse procedimento que eu estou fazendo aqui, nós vamos voltar à equação diferencial. Né? Então, fazendo esse processo de derivada, né? Fiz essa derivação, multiplicando por dx, fazendo todo aquele mesmo passo a passo lá do começo, nós voltamos à equação diferencial. Né? Esse voltar à equação diferencial dada, né, indica que realmente todo o nosso caminhar estava correto. A gente tinha visto antes, né, que o nosso caminhar estava correto, mas agora nós então verificamos que temos essa verificação aqui bem detalhada com aquelas primeiras teorias que eu apresentei, e sim, a gente vê que isso realmente estava correto. Bom, aqui fizemos isso. Eu só vou fazer essa verificação aqui nesse primeiro exemplo, porque a partir do segundo exemplo vocês vão se virar. Né? Não vou dar essa verificação. E a gente vai confiar que nós fizemos as coisas certas. Eu vou mostrar ali para vocês como dá para verificar sem precisar fazer todo esse passo a passo. Né? Dá para fazer bem simples, como eu fiz antes ali. Anteriormente, eu já tinha feito essa verificação de forma mais simples. Bom, então nós estamos chegando ao final da nossa primeira live, e aí eu vou deixar essa equação para vocês. Primeiro, verificar se ela é exata. A primeira coisa que você vai fazer. É exata? Ela é exata? Bom, então você vai ter que fazer a derivada em x ser igual a derivada em y. Ou seja, este vivente aqui você vai fazer a derivada em y, trocada, né? E esse vivente a derivada em x, trocada. Se for igual, exato. Então, segundo passo, a integração. Então, fazer a integração em x e fazer a integração em y. Esse daqui, se ela for exata, integra em x. Esse aqui integra em y. E aí, depois, juntar. Certo? Então, esse o trabalhinho que eu deixo para vocês fazerem nesses 20 minutinhos. Né? Então, a gente tem agora 20 minutinhos, 8h20. Nós, então, retornamos para a segunda live. Então, é a hora de printar. Se alguém gostou desse esqueminha que eu fiz e quer printar, printe agora ou cale-se para sempre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, stop. Ok? Vamos ver aqui. Tcharará, tcharará, tcharará. Tá. Beleza. Então, é 8h20. Então, para fazer essa verificação de exato, eu pego, faço a derivada em relação a, aqui é x, então eu faço a derivada em relação a y. X mais seno de y. Então, se eu vou fazer a derivada em relação a y, a minha derivada em relação a y de x, isso é zero. Mais a derivada em relação a y do seno de y, bom, isso aqui é cosseno de y, certo? Que é o que aparecia aqui antes, né? Que eu tinha apresentado aqui antes para vocês. Agora, se eu for pegar a segunda parcela, for calcular, agora sim, a derivada em x, mas aqui é y. Lembrando lá, no começo da aula, que tem que ser cruzada. Então, se eu for fazer a derivada agora em relação a x, né, o que acontece? Né? O cosseno de y, ou seja, ele depende só de y. Então, ele é uma constante, pode sair para fora da derivada. Então, fica a derivada de x em relação a x, menos a derivada em relação a x de 2y. Bom, a derivada em relação a x de 2y é zero. A derivada de x em relação a x é 1. Portanto, sobrou apenas
cosseno y. Então, o que nós verificamos? Que as duas derivadas, elas são iguais, né? Só vai aparecer aqui. As duas derivadas, elas são iguais. Dessa forma, eu posso concluir que minha equação é exata. Então, fiz a derivada em y, né? Aqui eu fiz a derivada em x. Verifiquei que elas são iguais, então a equação é exata. O que eu faço com a equação exata? Como eu sei que a minha equação ela é exata, eu vou integrar. Tá? Verificar que é exata. Feito. Descobri que ela é exata. Então, eu vou pegar essa parcela e vou integrar em... Agora sim, eu vou integrar em x. Se eu for integrar em x, o que vai acontecer? Bom, a integral de x dx mais a integral de seno de y dx. Bom, a integral de x em x é x ao quadrado sobre 2, mais a integral de seno de y. Bom, o seno de y ele é uma constante, né? Vai ficar integral de dx, né? Ou seja, ela pode sair para fora. Isso aqui, né, indica que eu posso, né, ter simplesmente x seno de y mais, né, vou usar o padrão C, mais c de x. Melhor, c de y, né? Ou seja, esse c pode ser uma função que depende apenas de y. Certo? Então, se eu fizer a derivada em x, vai ter que dar o mesmo, vai ter que dar isso aqui. Se eu faço a derivada em x, eu volto para o início. Isso indica que eu estou no caminho certo. Pois bem, então feita a derivada em, melhor, feita a integral em x. Né? Então tá. Beleza. Feita a integral em x, agora nós temos que fazer a integral em y. Então a minha integral em y vai ficar x cosseno de y dy. Bom, o x é constante, saiu para fora da integral, eu só vou fazer a integral em y. Ou seja, vai ficar x, a integral de cosseno é seno y mais uma constante que depende só de x. Então, se eu derivo isso aqui em y, tem que dar exatamente isso aqui. Ah, professor, não deu exatamente aquilo ali. Ora, né? Não deu porque o que acontece? Né? Ela deu só essa primeira parte aqui. Ela ficou faltando essa parte aqui. E essa parte aqui... Ah, não, eu não botei, não contei aquela parte, né, gente? É isso aí. Como é que vai ter que dar aquela parte ali? O professor não contou ela, né? Cadê a contabilidade do senhor? Então, integral de x cosseno de y, agora sim, menos 2y. E agora vai. dy. Então, o que acontece? A gente já viu que isso aqui é x seno de y, menos 2y ao quadrado, que divide 2, mais uma função que depende só de x. Isso aqui, então, vai ficar x seno de y, menos este simplifica esse, y ao quadrado, uma função que depende só de x. O que nós verificamos aqui, né, gente? Nós verificamos que agora, se eu fizer a derivada ao contrário, né, se eu for lá e derivar o processo, eu vou ficar com x cosseno de y menos 2y. E derivo isso aqui em y, isso aqui vai dar 0. Ok. Né? Esses caminhos de volta, não precisa fazer. Eu só estou fazendo aqui para justificar a integração. E também vocês viram, né, que nessa hora de fazer essa justificativa, eu descobri que eu tinha feito, eu não tinha contado esse menos 2y, né? Então, pode ser um padrão para você se organizar. Enfim, aí é a organização de vocês. Bom, então, chegamos aqui.
né? Então, aí nós vamos escrever a solução. Quando eu digo eu vou escrever a solução, eu vou reorganizar isso, né? Então, quando eu vou reorganizar, o que eu tenho? Que a minha solução final, o Z, vai pegar isso aqui, né? Vai pegar o x ao quadrado, né? Vai pegar o x mais seno de y, ele acompanha as duas, mais o y, mais não, menos o y ao quadrado, né? Menos o y ao quadrado. Né? E é isso. Então, a gente pode ver o seguinte, que na primeira integração, sobrava uma função só em y. Tem uma função só em y, o y ao quadrado. Aqui eu botei, né, é costume. Aqui sobrava uma função só em x. Tem uma função só em x. Né? E aqui tem uma função no meio de x e y. Então, a minha solução geral, né? Minha solução geral é essa aqui. Aqui eu errei, aqui é x, não é? Tá. Então, dessa maneira, né? Se eu for... Fale. Volta um pouquinho, por favor. Opa, só para frente. Só para entender uma coisa, então. Quando eu vou fazer a união delas, tudo que está repetido de uma para outra, eu não preciso, não faço soma, não coloco nada. Não é soma, é só... Eu tenho. Isso, exatamente. Tá, então tudo que eu tenho dobrado ali é o que vai se manter, o que não tem é o que eu vou pegar de uma, pegar de outra para montar Isso. toda ela. Exatamente Beleza. isso, exatamente isso. Tá? Então, aqui eu... Então, opa. Aqui eu tenho a minha solução... Eita, nós. Eu acho que o meu mouse ele tá com uma coisinha quebrada. Foi. Então, aqui eu tenho a minha solução geral, né? Daí, aqui eu pego o meu C, ou o Z, tanto faz, e eu vou atribuindo valores e vou obtendo curvas, né? Então, aqui eu tenho algumas curvas da minha solução geral, né? Eu simplesmente botei no GeoGebra elas, no lugar do C eu botei um número que veio na minha cabeça. Qualquer número que eu colocar ali para o C vai estar correto, né? Que é uma solução geral. E eu obtive essas curvas. Essa solução aqui é um exemplo de expressão implícita. Nessa expressão aqui, eu não consigo isolar o y, também não consigo isolar o x. Não consigo isolar ninguém aqui. E o que a gente faz? Nada. Continua nessa. Certo? Não dá para isolar o x, não dá para isolar o y. Deixamos assim. E o GeoGebra, mesmo assim, continua fazendo o gráfico. Certo? Bom. Como nós vamos trabalhar com uma equação nesse formato? Uma equação, um formato parecido com o que a gente já tinha trabalhado anteriormente. E aqui, claramente, a gente vê que a gente não consegue separar variável nenhuma, né? Primeiro que aqui eu tenho um x e um y que estão no exponencial, isso aqui é uma loucura. Não tem condições de isolar nada. Não tem condições de fazer separação de variável, não tem condições de nada. Então, vamos primeiro... Vamos ver o que dá para fazer. Eu peguei o y' e escrevi na forma usual, dy dx. Né? Meu x é variável independente. Então, o que acontece? Eu peguei o dx, passei para o outro lado, como se fosse fazer a separação de variáveis, e o que está no denominador eu passei para cá. Então, simplesmente fiz esse x. Fiz isso aqui. Né? Beleza. Multipliquei em cruz. E aí, eu peguei o que estava do meu lado. Deixa eu ver aqui. Eu peguei o que estava do meu lado esquerdo, passei para o lado direito. E aí, eu fiz aqui uma
Fiz umas coisinhas meio que de propósito, né? O que acontece? O que acontece? Só fazer uma coisa. Né? O que eu fiz? Eu peguei o 2 mais y, que é na xy, x. E aí eu peguei tudo isso aqui e passei para o outro lado. Quando eu passei isso para o outro lado, isso aqui ficou menos 2y menos x, e na xy, dy. E isso tudo é igual a zero. Ah, professor, o menos aqui pode deixar assim? Pode, não tem problema, mas eu não gosto de deixar um menos ali. Então, eu fiz o seguinte, y, e na xy, dx, botei o mais. Esse menos passou para dentro. Menos 2y, e esse menos passou para dentro. Na mesma, né? Então, o que aparece aqui? O que vai aparecer ali? Apareceu isso aqui, né? Botei nesse formato, que é um formato mais, assim, né? Mais comercialmente aceitável. Tá? Beleza. Feito isso, o que nós temos que verificar? Agora, verificar se ela é exata. Então, a pergunta é, a equação é exata? Para verificar se ela é exata, eu vou pegar essa parcela e vou fazer a derivada em relação a y. Então, a derivada em relação a y, 2 mais y e na xy, vai ser quanto? Bom, a derivada de 2 é zero. Aqui eu vou ter que fazer aquela historinha da regra do produto, né? Se eu tenho a derivada de uma f vezes uma g, eu tenho a f vezes a derivada da g, mais a g... Opa, estou fazendo o contrário. Tá certo, mas eu vou escrever na forma usual. Ou melhor, tá certo, mas eu vou escrever na forma comercial. Derivada da f vezes a g, mais a f vezes a derivada da g. Então, a minha f é o y, então a derivada de y em relação a y é 1, vezes o exponencial. Mais a derivada, aí eu mantenho o y e faço a derivada em relação a y. Fazendo a derivada em relação a y, tenho e na xy, vezes a derivada em relação a y do expoente. Isso vai dar quanto? Vai dar e na xy, isso aqui é um igual, mais a derivada em relação a y vai ser x e na xy. Esta aqui é a derivada em relação a x. A derivada em relação a y. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer a derivada em relação a x, né? O oposto. Então, desta maneira, o que nós temos? A derivada em relação a x, de x é na xy, menos 2y. Mesma coisa, né? Começamos aqui com a regra do produto, eu vou derivar o x em x é 1, vezes e na xy, mais o x vezes e na xy, vezes a derivada em x de xy, aí menos a derivada de 2y em relação a x é zero. Então, sobrou aqui e na xy, mais x e na xy, vezes essa derivada aqui. Aqui eu tenho um erro aqui em cima, já vou voltar para cá. Vezes essa derivada, e essa derivada aqui em x é y, ou seja, mais xy e na xy. Qual é o erro que eu cometi na primeira derivada? Cometi um erro na primeira derivada. Tá? O erro da primeira derivada é que eu esqueci de escrever esse y aqui, né? Esse y estava aqui, e também tinha que continuar aqui. E aí, o que nós verificamos? Verificamos que isto aqui, essa derivada em relação a y, é exatamente igual à derivada em relação a x. Olha só. Se elas são exatamente iguais, então a equação é exata. Se a equação é exata, então nós podemos fazer a integração. A professora, ela sempre vai ser exata? Não.
Eu estou pegando exemplos bonitinhos, exemplos queridos, que elas dão exatos. Ah, mas pode acontecer? Pode. Nós já vamos fazer um. Por exemplo, aquelas equações lindas de circuitos elétricos, nenhuma delas é exata. Nós vamos precisar, já vou formar, daqui a pouco eu falo do que a gente precisa para resolver aqui. Tá. Verificamos que ela é exata. Tcharam, tcharam. Isso aqui a gente já fez. Né? É exata. Visto isso, nós vamos para a integração. Bom, para a integração, o que vai acontecer? Né? Então, vou fazer z igual a integral de 2 mais y e na xy dx. Então, na hora de fazer a integração, eu vou integrar na variável indicada pela derivada, né, dx. Então, vai ser quanto? Bom, a integral de 2 é... A integral de 2 dx vai ser 2x. Mas, agora aqui vem a seguinte situação. Como eu vou integrar y e na xy dy? Então, vou vir aqui, vou pegar uma corzinha. Então, vamos lá para a nossa linda tabela de integração. Integral de e na u du é e na u mais c. Então, se eu disser que aqui é u, né, então meu u é xy. O que vai ser meu du? A derivada em relação a derivada em relação a x, né? Estou fazendo a derivada em relação a x, tem que ter a derivada em relação a x. Então, se eu for fazer a derivada em relação a x, vai sobrar quanto? Vai sobrar y dx. Mas nós temos o y dx lá dentro, não temos? Eu poderia reorganizar como e na xy, y dx. E aí, o que nós temos? Que isso aqui, meu u, e isso daqui é quem? É meu du. Então, eu poderia reescrever e na u, du. Né? E a integral de e na u du é e na u. E quem é meu e na u? É xy. Então, quando eu resolvo a integral de y e na xy, eu tenho e na xy. Olha só que lindo. Tá? Então, professor, mas eu resolvi de outra forma. Eu botei o y para fora, melhor, ficou 1 sobre y. Aí ficou a integral de e na xy dx. Como eu vi que o meu u era xy, a derivada ia ser... O problema aqui é espaço. Aí no espaço eu tenho duas barras, você só tem uma, eu tenho duas. Então, aqui eu tenho xy, a minha derivada, meu u é xy, a derivada y dy. Então, eu vou colocar um y aqui e 1 sobre y lá fora, corta, corta, sobrou e na xy. Também dá para fazer assim, né? Pode ser mais direto. Aqui eu fiz o passo a passo lá do cálculo 2. Bom, você vê, não é só sobre botar as coisas no seu devido lugar. Tá, feita a derivada em, melhor, a integral em x, vamos fazer a integral em y. A integral em y, o que eu tenho? Eu vou pegar x e na xy menos 2y dy. Para integrar em y. Bom, a novela aqui é a mesma coisa, só que integrando em y. Ou seja, isso aqui vai ficar na xy. Vai dar o mesmo resultado. Menos 2y ao quadrado sobre 2. Mais uma função que vai depender apenas de x. Dessa maneira, simplifiquei isso com esse. Vou sobrar aí na xy menos y ao quadrado mais uma função que depende apenas de x. O que nós verificamos? Que a solução agora, né, vai ser quem?
Vou escrever ela aqui em cima. A minha solução vai ser 2x mais o e na xy menos, né? Esse menos não é expoente, aí lá em cima, menos y ao quadrado. E aqui eu coloquei todo mundo que apareceu, né? Tem x ao quadrado, ou melhor, tem x, 2x, está aqui. Tem na xy, está aqui. Tem o menos y ao quadrado, está ali. Ok, está tudo, né? Quando eu integrei aqui, aparecia uma função em y. Está aqui uma função só em y. Quando eu integrei isso aqui, tinha que aparecer uma função só em x. Ok, tem uma função só em x. Está feito. Se eu fizer as derivadas, se eu pegar isso aqui e derivar em x, vai ter que voltar para lá. Se eu fizer isso aqui a derivada em y, vai voltar para cá. Está tudo fechando. Faltou a constante. Boa observação. Onde é que está a constante aqui nessa solução? Então eu apago aqui. Pegando quadros, tu vai pensando. A constante é o z, tá? O z, ele é a constante. Né? Que a gente volta para a premissa lá do primeiro segundo slide. O z é um valor constante. Então, eu resolvi chamar de z, mas no final das contas eu poderia ter colocado c aqui. Quando eu faço o gráfico, eu coloco c. Pode ser z? O nome da constante, a constante é teu filho. O filho a gente põe o nome que a gente quiser. Né? Eu botei C de Celso, porque fiz uma homenagem a mim mesmo. Então, enfim, pode botar Z de, sei lá, né? Mas o Z eu coloquei ali para retomar aquela ideia inicial lá do primeiro slide, que o Z é fixo, o Z é constante, certo? Quer dizer, isso que é a ideia dessas equações diferenciais é que, como eu estou trabalhando num Z constante, né? Então, para cada... Isso quer dizer, por exemplo, vamos ver aqui, essa vermelhinha aqui, né? Deixa eu ver. A verde que é o menos 8. Essa verde aqui, que eu peguei o menos 8, quer dizer que em cima dessa verde, eu tenho uma função tal que o z é menos 8. Tá? O z é fixo e vale menos 8. Certo? Como nessa azulzinha aqui deve ser menos 1. Então, o z é fixo e vale menos 1. Então, aqui a gente vê que a gente tem... Aqui também eu tenho um outro exemplo de uma expressão, uma função implícita, ou seja, eu não consigo isolar x, eu não consigo isolar y, não há nada que eu possa fazer, nada que a gente consiga fazer que consiga isolar, tanto x quanto y. Então, ela é uma função implícita e ela gera umas curvas estranhas, assim, tá? Mas não é problema. O GeoGebra consegue fazer o gráfico. Se a gente quiser calcular a derivada num ponto, a gente consegue. Enfim. Vamos fazer um problema agora com solução particular. Então, nós falamos bastante de solução geral. Então, agora nós temos que ver algum problema com solução particular, para determinar o C, ou o Z. Tá? A gente tem que determinar ele. Então, estamos aqui. De novo, eu apresentei uma equação diferencial que ela não está no formato mais amistoso, né? Então, eu vou escrever na forma usual, dy dx, menos 2x, né? Menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Vou fazer a multiplicação em cruz. E aí nós temos isso aqui. E, de novo, brincando com os sinais, né? Eu passo 2x para o outro lado e eu tenho, né, a equação nesse formato. Né? Sempre no formato mxy, é uma função que depende de x e y, dx, mais uma função que depende de x e y, dy, igual a zero. Então, a questão é verificar se é exato. Então, como é que eu vou fazer para verificar se é exato? Então, eu vou fazer a derivação cruzada. Então, vamos lá. A derivação em relação a y.
Então, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, derivando isso aqui em relação a y, eu tenho 2x. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, se eu for fazer a derivada em relação a x, de 1 mais x ao quadrado, isso aqui dá 2x. Ok. É exato. Bom, vamos verificar se ela é exata. Agora, bom, verificado que ela é exata, vamos fazer a integração. Tá? Beleza. Tarará, tarará, 2x. Verificamos que ela é exata. Tá? Beleza. Então, agora, verificado que ela é exata, nós vamos fazer a integração. Então, de novo, começo com z igual a integral de quem? 2xy, eu vou integrar em x. Bom, então eu estou integrando em x e y é constante. Então vai ficar 2x ao quadrado sobre 2 vezes y, mais a nossa constante, que pode depender de y. Então, simplificou, x ao quadrado y, mais a nossa constante, que pode depender de y. Tá. Agora eu vou fazer z, a integral de 1 mais x ao quadrado dy. Então, a integral, né, poderia fazer 1 dy mais x ao quadrado dy. Bom, a integral de 1 dy, y. A integral de x ao quadrado dy, x ao quadrado vezes y, né? Porque o y se comporta como uma constante. Mais uma constante que pode depender de x. Então, dessa maneira, né, a nossa solução, nosso z final, vai contar com um pouco de todo mundo. Vai contar com o x ao quadrado mais y, mais y ao quadrado vezes y, né? O x ao quadrado y, mais, que aparece aqui aparece x ao quadrado y de novo, mais o y. E acabou. Essa aqui é a nossa solução geral. Certo? Essa é a nossa solução geral. Tá, já vamos subir tudo. Um risquinho aqui. Bom, apareceu aqui a integral de 2xy, integral de 1 mais x ao quadrado. Dessa forma, então, nós vamos ter a nossa solução geral, que vai ser x ao quadrado vezes y mais y. Aí. Tá? Sem, né, tudo aquilo que a gente já tinha visto. Aqui agora eu escrevi aqui para depois aparecer no documento final. Tá. Então, feito isso, a gente tem a nossa solução geral. Essa solução geral, de novo, eu substituí, dei valores para o y, foi lá, vamos olhar para o c, ou para o z, fui e obtive, né, valores e obtive, então, essas curvas. Tá? De curvas. São só algumas das curvas, né? Não são, né? Seriam infinitas curvas. Aqui eu conseguiria isolar o y, tá? Aqui não é, isso aqui não é uma equação implícita, né? Eu posso botar o y em evidência e eu consigo isolar ele, né? Ó. Aí eu posso ter o y igual a c que divide x ao quadrado mais 1, né? Então, isso aqui não é implícito, eu consigo isolar o y. Pois bem. Bom, se agora pegamos aqui, solução particular. Nossa solução particular, nós vamos precisar de uma condição. A condição é que se o x for 2, o y vai ser menos 5. Então,
Então, se o x é 2, o y é menos 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2, no lugar do y, menos 5. Então, aqui ficou 4 vezes menos 5, ficou menos 20. Menos 20 menos 5, menos 25. Então, meu C é menos 25. Então, aqui está a minha solução particular. Que também pode aparecer por aí, né? Se você quiser colocar você pode isolar, aqui é possível isolar, você isola o y, né? E aí vai ficar menos 25 sobre x ao quadrado mais 1. Certo? Então, é uma possibilidade. Pode surgir assim. Aí nós temos a solução particular do nosso problema. Deixa eu ver. E aí está aqui, ó, tá? Nosso gráfico da solução particular. Tá? Então, solução particular é só um gráfico. Solução geral são infinitos gráficos. Certo? Bom, então, né, o que acontece? Aquela nossa pergunta que certamente já surgiu e que eu acalmei os corações dizendo, calma, lá adiante eu vou falar, é hora de falar. Quando a equação diferencial não é exata, quando aquelas derivadas iniciais não fecham, o que fazer com a nossa equação diferencial? Dá para resolver, né? Por exemplo, aqueles circuitos elétricos, aquela equação de circuito lá da pré-aula, ela não é uma equação exata. E ela pode ser muito bem resolvida e chegar naquela solução lá. Isso a gente vai fazer. Mas ela não é exata. E como é que se resolveu ela? Usando o que a gente chama aqui de fator de integração. E o fator de integração ele é denotado pela letra μ. Né? Então, o μ que pode depender de x e y. Né? Nesse primeiro momento ele pode depender de x e y. Semana que vem ele vai depender só de uma variável. Mas vamos focar na aula de hoje. E esse nosso fator de integração ele é útil para quê? Para multiplicar a equação, ou seja, ele é um fator, a gente vai multiplicar, e ele quando eu multiplico a equação por ele torna a equação exata. Então, vou lá, testo a equação, não é exato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que descobrir o fator de integração, depois que eu descubro o fator de integração da equação, aí eu multiplico a equação pelo fator de integração e aí faço a integração. Bom, a questão é que alguns já devem ter se dado conta. Então eu vou ter que descobrir um fator de integração. Sim, nós vamos trabalhar para descobrir fatores de integração na aula que vem. Nessa aula de hoje eu só vou apresentar ele e mostrar a magia que ele faz. Mas na aula que vem a gente vai fazer continhas para descobrir quanto é esse μ. Tá? E esse μ, então, ele serve para tornar a equação exata e permitir a integração. Por isso que ele é um fator de integração. Então, o que eu vou deixar para vocês? Deixa eu ver. Tá. A questão é a seguinte, vocês vão verificar. Agora no intervalo, estamos chegando no finalzinho. Verifiquem que essa equação não é exata. Esse exemplo aqui ela é um exemplo de que ela não é exata. Certo? Então, estamos chegando a menos de 1 minuto, falta menos de 1 minuto para finalizar a live. Então, nós finalizamos aqui a nossa segunda live e a terceira live começa religiosamente às 9h20. Certo? 9h20 começa lá. Vou botar uma senha, caso necessite de senha, mas eu vou tentar ver o que aconteceu aqui. Certo? Beleza, então. Até daqui a pouco. Aqui a ideia era verificar se essa equação era exata ou não. Então, primeiro, verificar que ela é exata. Eu vou fazer a derivada em y, né? A derivada em y, 2y. Tá, beleza. Agora, eu vou fazer essa derivada em x. E na hora que eu faço a derivada em x, eu tenho só y, né? Porque se eu for derivar em x,
Né? O que acontece? Então, vamos lá. Derivada em relação a x, x, y mais 1. Então, se eu for derivar isso aqui em relação a x, vai sobrar y. Derivada de 1 é 0. Então, isso aqui é y. Ou seja, isso aqui são coisas diferentes. Então, não é exato. Então, a equação não é exata. Ok, acabou a equação, fecha o caderno, vai embora. Tá. Naquilo que a gente está falando, sim, não tem que fazer mais. Porém, existe uma, né, essa solução. Como encontrar essa solução de forma analítica, como estamos fazendo, que é por um fator de integração. Então, vamos buscar um fator de integração. Aí eu vou lá e busco o fator de integração e ele apareceu aqui. Ah, mas como eu vou saber que é esse fator de integração? Nesse momento, a gente vai confiar que esse é o fator de integração. Na aula que vem, a gente vai calcular o fator de integração. Certo? Bom. Então tá, eu vou dizer que esse é o fator de integração. Se esse é o fator de integração, o que ele vai fazer com a minha equação? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar uns efeitos aqui que escaparam. Para eu escrever em cima. Então, o fator de integração, ele serve para eu multiplicar. Tá? Então, se eu estou dizendo que 1 sobre y é o meu fator de integração, então eu vou multiplicar, né, 1 sobre y, fazer 1 sobre y, vezes toda a equação. Eu vou multiplicar toda a equação, vai acontecer o seguinte, eu vou ficar com 1 y vezes y ao quadrado dx, mais 1 sobre y, x, y mais 1 dy, igual a 0, né? Então, sobre y vezes 0 vai ser 0. Tá. Então, o que vai acontecer agora aqui? Bom, aqui vai ficar 1 sobre y vezes y ao quadrado. Vou escrever aqui em cima. Então, 1 sobre y vezes y ao quadrado vai ficar y, né? Ou seja, vai ficar com y sobre 2. Y ao quadrado sobre y, sobrou só y. Tá. Mais, melhor, vezes dx. O dx vai acompanhando. Mais, vamos lá. O que acontece quando eu multiplico lá dentro? Então, vai ficar 1 sobre y vezes xy. Esse y, simplifica esse y, sobrou apenas o x. 1 sobre y vezes 1, vai ficar quanto? 1 sobre y. Vai ficar mais 1 sobre y, vezes o meu dy. Isso tudo vai ser 0. Então, quando eu multiplico a equação, eu vou pegar o meu fator de integração e vou multiplicar pela minha equação diferencial. Quando eu faço isso, eu vou obter uma outra equação diferencial. Vou ter uma equação diferencial que é similar, é uma equação diferencial equivalente, né? A gente vai chamar. Vou obter uma equação diferencial equivalente. Resulta da multiplicação, por isso é um fator. Eu vou multiplicar todo mundo pelo fator de integração. Tá. Quando eu fiz isso de multiplicar todo mundo pelo fator de integração, o que eu vou fazer agora? Eu vou testar se ela é exata. Então, se eu for testar que ela é exata, eu vou pegar o y e vou derivar em y. Isso dá 1. Vou pegar 1 mais, ou melhor, x mais 1 sobre y e vou derivar em x. Isso vai dar 1. O que nós verificamos? Que depois que eu multipliquei pelo fator de integração, as derivadas são iguais, logo a equação é exata. A nova equação é exata. A nova equação é exata. Beleza. É o que nós queríamos. Então, se a nova equação é exata, então nós vamos integrar a nova equação. Então, agora nós vamos integrar a nova equação. Dessa maneira, nós vamos partir para a integração da nova equação. Então, vamos lá.
z é igual a y dx, vai ficar yx mais uma função em y. Agora, z vai ficar igual a integral de x mais 1 sobre y. Eu vou integrar isso em y. Ou seja, a integral de x em y vai ficar xy, mais a integral de 1 sobre y dy é o nosso bom e velho ln, né? Mais uma função em x. Lembrando que se eu tenho, vai ficar x mais 1 sobre y. Aí, o que aconteceu? Eu fiz x dy mais dy sobre y. Então, dy sobre y é logaritmo de y. Integral de dy sobre y é logaritmo de y. Tá. Beleza. Aqui, então, nossa solução final, né, nossa solução geral. Então, a solução geral vai ser quem? Vai ser o x e o y, que aparece aqui e aqui, mais o logaritmo de y. Né? Isso aqui igual a z. Ou, se você quiser fazer x e y, mais o logaritmo de y, do módulo de y, né? Sempre é um módulo, né? Igual a uma constante. Certo? Vamos ter mistério. O fator de integração, ele serve apenas para permitir a integração. Tá? Ele está ali para permitir a integração. Torna a equação exata, ele torna a equação exata, tornando a equação exata, ele vai permitir, então, a integração. Certo? Bom. Tá? Porque nós vamos passar a obter uma equação equivalente. Essa equação equivalente né, é uma equação mesma solução. Então, o que nós vamos obter ali vai ser a solução da equação diferencial. E aqui nós temos, então, o gráfico da nossa solução geral. Né? O gráfico da solução geral é essa aqui. A pergunta que estão me fazendo aqui, logo vai aparecer uma integral por partes, tá? Então, infelizmente, elas não são direitinhas assim, né? Mas eu vou... Calma, tudo calma, gente. De vez em quando aparecem umas integrais por partes aqui. Não vai ter escapatória. É o decomposição em frações parciais. Tá? Bom, se eu... Aqui, então, eu peguei a solução e obtive a solução geral. Aqui eu botei C, né? Não é C. Não é 1, né? Eu botei 1 ali, mas esse 1 aqui está errado. Vamos corrigir e botar a coisa certa. Aqui é C. Ou seja, qualquer coisa. Ou seja, uma solução geral. Pode ser qualquer. Tá? Não é isso. Não tem muito mistério. Bom. Vamos lá. O sexto exemplo. A solução z igual a f de xy da equação. Tá? Semana que vem a gente vai resolver isso aqui, para esses problemas, que isso aqui é um problema bem comum da nossa disciplina. Mas vamos fazer hoje brutamente com equação exata e assumindo um fator de integração. Tá. Eu tenho essa equação diferencial e o que nós sabemos sobre ela? Nós vamos primeiro ter que colocar nesse formato, né? Quando eu vou colocar nesse formato para verificar se ela é uma equação exata, caso não for, eu descobrir um fator de integração e assim, então, resolver a equação. Tá. Eu vou ter que colocar nesse formato. Para colocar nesse formato, vou pegar esse meu y' e botar dy sobre dx. Aí, o que eu faço? Né? Eu vou multiplicar todo mundo por dx, vou ficar com y, né? Menos 2xy dx, igual a menos
x dx, porque quando eu multipliquei tudo por dx, eu estou dizendo para você que eu estou fazendo tudo isso aqui ser multiplicado por dx. Aí, então, ficou quanto? Ficou dy dx vezes dx menos 2xy dx igual a menos x dx. É o que aconteceu aqui. Então, esse dx cortou com esse dx, sobrou apenas o dy. Beleza. Então, quando isso acontece, agora nós vamos ter que reorganizar. Todo mundo que está com dx, porque tem um monte de gente com dx, vamos trazer todo mundo com dx para pertinho. Agora, todo mundo que tem dx para pertinho, né, eu passo esse meu x dx para o outro lado, vai ficar x menos 2xy dx. Mais dy igual a zero. E aí, então, dessa forma, eu tenho o formato m de xy dx mais n de xy dx igual a zero. Mas o n, claro que eu tenho n, aqui é o 1. A função n de xy pode ser 1. Ok. Tá. Então, o que acontece? Pergunta. É uma equação exata? Temos que calcular a derivada. Então, se eu for fazer a derivada, né, eu vou pegar... Ali eu vou começar por aqui, né? Como a gente tem feito. Se eu pegar isso aqui, essa expressão, e calcular a derivada em relação a y, não em relação a x, né? Se eu calcular ela em relação a y, né? Sempre o contrário, x menos 2xy, isso vai ser menos 2, né? Menos 2x. Então, a derivada de x em relação a y é zero. E se eu for calcular a derivada em relação a y de menos 2xy, então, o menos 2x é constante, sai para fora. A derivada de y em relação a y é 1. Por isso, menos 2x. Beleza. Então, feita essa derivada. Agora, se eu for calcular a outra derivada, a derivada em relação a x, quem acompanha o dy? Quem acompanha o dy? Quem acompanha o dy é 1. Derivada em relação a x de 1 é 0. Então, isso aqui é diferente. Não tem condições. Então, a gente já viu que a nossa equação ela não é exata. E aí, então, nós vamos ter que buscar um fator de integração. Bom, como nós não sabemos ainda calcular o fator de integração, apareceu ali que um fator de integração é e na menos x ao quadrado. Na menos x ao quadrado é fator de integração aqui. Então, dessa forma, se ele é meu fator de integração, eu vou multiplicar toda a equação, né, por ele. O igual a zero também entra. Ele vai, eu não precisaria entrar, mas eu vou entrar só por uma questão tipo de redundância. Então, vai ficar e na menos x ao quadrado, x na menos 2xy, mais e na menos x ao quadrado, y igual a zero. Então, agora, o que nós temos que verificar? Se essa nossa equação aqui é ou não exata. E ela vai ser exata, né? Nós já vamos verificar isso. Então, para verificar se ela é ou não exata, vamos começar. Vou começar aqui pela derivada em relação a y, né? De quem? De e na menos x ao quadrado vezes x, menos 2xy vezes e na menos x ao quadrado, né? Bom, parece ser uma derivada horrível, mas se a gente for ver, eu estou derivando em relação a y, né? Então, a primeira parcela é zero, porque isso aqui só depende de x. A segunda parcela, ela tem um y ali, sozinho. Então, menos 2x e na menos x ao quadrado, isso aqui é constante. Então, derivada de y em relação a y, 1. A nossa resposta é menos 2x e na menos x ao quadrado. A primeira derivada
Ficou assim. Agora eu vou calcular a segunda derivada, né? A derivada em relação a x. Se eu for calcular a derivada em relação a x, a derivada em relação a x é dessa parcela, né? Porque ela está multiplicada pelo dy, então eu faço a derivada em relação a x. Então, fazendo a derivada em relação a x, né? E na menos x ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, né? Como é que é a derivada? Derivada de e na u é igual a e na u vezes o du, né? Então, eu tenho e na menos u, na menos x ao quadrado, né? Que é meu u, vezes a derivada do u. Essa aqui é minha derivada do u. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser menos 2x e na menos x ao quadrado. E o que, que nós observamos? Que né, a derivada em x é igual à derivada em y. A derivada em x é igual à derivada em y? É. Ok. Então a equação é exata. Né? Ou seja, o fator de integração que eu estou propondo aqui, ele funciona. Certo? Então tá. Beleza. Então, meu fator de integração permite que eu resolva a integral. Eu possa integrar a equação. Tá. Isso também vai acontecer na semana que vem. O fator de integração vai permitir que eu integre. Beleza. Tá. Tadã. Tadã. Isso aqui a gente já fez. Verificamos isso. São iguais. A equação é exata. Se a equação é exata, nós temos que partir para a integração. Se eu for partir para a integração, a primeira coisa que eu vou fazer é integrar isso aqui. Né? Então, se eu for integrar a primeira parte, né, que é z. Isso aqui eu vou apelar para o PowerPoint. É sim. Então, aqui era meu z igual, né? Eu estou pegando essa parcela aqui, né? Então, ficou na menos x ao quadrado vezes x, na menos x ao quadrado vezes menos 2xy na menos x ao quadrado. Na parcela de baixo, né? Deixa eu só digitar o z ali agora que meu PowerPoint está dando um pitzinho. Né? Eu só abri a integral, né? Eu só separei, né? Eu tenho uma soma. Então, o que eu fiz aqui? Na próxima slide, eu estava com preguiça de digitar, eu botei assim. Então, eu vou usar um recurso do PowerPoint. Então, o que acontece? Na verdade, eu vou fazer uma coisa. Vou botar isso aqui. Então, o que acontece? Nós vamos resolver essa integral. Dá para verificar que nas duas situações nós temos basicamente o mesmo problema. Resolver essa integral aqui, x na menos x ao quadrado dx. Esta não é uma integral por partes, né? Já aviso por quê. Porque o que acontece? Né? Primeira coisa que nós vamos testar é, lá na tabela, a nossa boa e velha e na u du. A nossa e na u du é e na u mais c, né? Então, eu vou supor, inicialmente, que meu u é menos x ao quadrado. Né? Lembrando lá do cálculo 2. A integral por partes, ela só ocorre quando a minha substituição falha. Então, se eu for calcular a derivada do meu u, vai ficar menos 2x dx. Ora, mas eu tenho x dx. Esse x dx está aqui dentro, né? Ó,
Se eu reorganizar a minha integral, eu tenho x dx. Só falta o quê? Só está faltando esse menos 2 aqui, né? Então, esse menos 2 aqui. Então, se eu multiplicar aqui dentro por menos 2, e se eu multiplicar aqui fora por menos 1/2, né? Porque menos 1/2 vezes menos 2 dá 1, e assim nós não perdemos nada, o que acontece? Eu vou ficar com menos 1/2, integral de e na u, né? Quem é meu u é o menos x ao quadrado, e aí tudo isso aqui é quem? Meu du. Né? Tudo isso é meu du. E dessa maneira eu tenho, né, que a minha integral vai ficar menos 1/2 na u mais c. E o que eu dizia? Que o meu u, nós estamos fazendo a integral em x, não em u. Então temos que voltar para a variável x. Voltando para a variável x, eu vou ter e na menos x ao quadrado. Tá? Então, o meu z vai ser quanto? Vai resolvendo essa integral aqui. Uma coisa. Resolvendo essa primeira integral aqui, eu vou ter menos 1/2 de e na menos x ao quadrado. Mais, agora eu vou pegar a segunda integral ali, vou botar outra cor. Mais o y, né, essa integral aqui. Mais y vezes essa integral. Repara o que acontece nessa integral aqui. Nessa integral aqui, né, ela já está pronta, né? Essa integral aqui é a mesma que nós temos aqui. Ela já está pronta. Ou seja, você tem menos 2x e na menos x ao quadrado dx. Como o u é o menos x ao quadrado, se você reorganizar isso aqui, você vai ter menos 2x dx. E isso aqui tudo vai ser meu du. Né? Isso tudo vai ser meu du. Então, isso aqui é meu na u du. Então, realmente, quando eu for resolver aqui, ela já está pronta, então vai ser e na x ao quadrado. Certo? E chegamos à minha solução geral. Certo? E chegamos, então, à nossa solução geral. Essa aqui é a solução geral. Professor, tem uma coisa que eu não consegui entender direito. Nós temos ali os resultados mais C, né, que seria a nossa constante ali. Sim. E essa nossa constante acaba se tornando o Z. Isso, a constante. Quando eu digo para ti, eu chamei de Z, eu podia ter chamado de constante. Se eu disse para ti, é menos 2 x ao quadrado mais y e na menos x ao quadrado, né? É o que nós tínhamos aqui. Certo? Então, quando eu chamei de Z, e aí lá voltando para a premissa da primeira slide. Então, do primeiro slide, né? O que eu sei? E eu disse para ti que o Z, ele é constante, né? Então, esse meu Z, ele é constante. Então, eu chamei ele de Z, mas você vai encontrar muitas vezes essa aqui como sendo a solução. C, ou menos 1, e na menos x2, mais y, e na menos x2, igual a Z. Lembrando que isso aqui é constante. Né? Então, esse Z ele é um valor constante, é um valor fixo. Lá do primeiro slide eu falo, é um valor fixo. Tá? Aqui eu estava me perdendo um pouco, porque ali nós temos, por exemplo, tem ali menos 1/2, né, e na menos x ao quadrado, blá, 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 mais C. Aí nós temos o y mais C também. Sim, mas essa constante de integração, ela passa toda para o outro lado. Se você botar... Ela não faz diferença. Né? Ela não faz diferença. Ela faz.
Então, se eu botar ali, se eu for bem rigoroso nesse sentido, tirar essa. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Como ela é uma constante, não sabemos qual ela pode Ela receber pode qualquer ser, número, tanto ela pode positivo receber quanto negativo. isso. Então, por isso que ele está do outro lado e não existe necessidade de negativá-lo. Isso, exatamente. Não tem Tá, necessidade beleza. de tu somar ela. Tá? Se eu Tá, for não, bem, beleza, beleza. se for bem rígido, né? Eu vou botar. Não é essa caneta. É essa caneta. Se for, sei lá, bem rígido, sei lá, menos 1/2 G na menos x2, mais a constante de integração, mais y na menos x2, mais uma segunda constante de integração. Né? Isso aqui vai ser igual a uma terceira constante, que é o z. Então, se tu botar todo mundo para o outro lado, menos 1/2 G na menos x2, mais y na menos x2, igual a C3 menos C1 menos C3. Isso tudo aqui é uma grande constante. Né? Eu posso dizer uma grande constante que eu vou chamar de Z, ou C, ou K, enfim. Tá? Isso aqui é um raciocínio importante que às vezes, realmente, vocês às vezes podem passar horas e horas pensando, é uma coisa bem simples. Tá? Não, beleza, beleza. Tá? Ajudou bastante. Tranquilo. Bom, aqui, né, isso aqui agora está salvo aqui, esse meu rascunho aqui, então ele fica, não vou, não é que nem o do Zoom, né? Tá, então feito aqui, vamos lá. Essa foi a primeira, não, tá. Sim. Agora que eu lembrei uma coisa aqui. Essa aqui foi a sim, foi o Z do X, tá? Nós integramos aqui, né? Nós integramos apenas isso aqui. Falta fazer essa integral aqui. Então, isso aqui está feito. Agora falta essa. Beleza. Então, feito isso, agora feito essa integral, está resolvidinha aqui. Agora falta essa aqui. Como é que vai ficar essa integral aqui? Bom, essa integral ela é em y. E a minha função ela é só em x. Como ela é uma função só em x, vai ficar y igual a e na menos x ao quadrado. Então, a gente repara que ela está junto, tudo junto. Né? Então, não vai... Né, ela vai compatibilizar. Então, portanto, a minha solução final, né, a gente já tinha falado dela, ela vai ser y igual a e na menos x ao quadrado, menos 1/2 e na menos x ao quadrado. Se eu fosse fazer o gráfico, eu não fiz o gráfico dessa solução. Né? Mas essa aqui, então, é a solução geral. Bom, para finalizar, esse exemplo aqui do nosso circuito RC. Isso aqui é um exemplo da segunda ou terceira aula. Nesse exemplo aqui, nós temos a equação de um circuito RC, né, dada que se eu modelo com o circuito RC, eu tenho essa equação, e a minha força eletromotriz é 400 cosseno de t, então ela vai no lugar do E, né? Dessa maneira, se eu montar a equação, botando cada uma das coisinhas no seu devido lugar, botando o R no seu devido lugar, botando o C no seu devido lugar, botando o E no seu devido lugar, organizando isso, eu vou essa equação diferencial. Então, dq dt mais q 4 vezes cosseno de 2t. Tá. Então, como resolver essa equação diferencial? Bom, nós temos que colocar nesse formato. Como é que eu vou colocar nesse formato? Bom, eu vou multiplicar toda a minha equação por dt. Então, o que eu fiz daqui para cá? Né? Eu peguei esse dt e multipliquei por 4 vezes cosseno de 2t menos q. Lembrando que esse q estava para cá e eu joguei ele para lá. Para mais, passou menos. Tá. Então, o que aconteceu? Agora, eu posso escrever a equação nesse formato. Eu posso pegar esse daqui e passo para o outro lado. E aí eu tenho isso aqui. No formato
nesse formato, só que não nessas variáveis, né? Está no formato, né? No caso, o formato seria m de q e t, né? dt, mais n de q e t dq, igual a zero. Tá. Perfumaria. Mas essa equação aqui está nesse formato. Muito bom. Dessa maneira, temos que verificar se ela é exata. Como é que eu vou verificar se ela é exata? Eu vou fazer a derivada cruzada, né? Então, essa parcela aqui, ela está sendo multiplicada por dt. Então, ela vai ser derivada em q. Então, segue derivando isso aqui em q. Isso aqui vai ser menos 1. Se eu derivar agora em q, o menos 1, né? Porque aqui eu tenho menos 1. Isso aqui vai ser 0. Ó, não é exato. Ok. Mas aí você vai dizer assim, mas lá na aula você apresentou isso aqui, o problema tinha uma solução e nós verificamos que essa solução era verdadeira. Sim. Então vamos atrás dela. Não é exata, para ela ser exata, eu vou precisar de um fator de integração. Bom, o fator de integração é esse, é o E na T. Então, o meu E na T é o meu fator de integração. Se eu vou multiplicar o E na T por 4 cosseno de 4t menos o Q dt menos E na T dq igual a 0. Essa aqui é uma equação que vai se tornar exata, né? Se eu fizer a derivada em relação a dq, né? Aqui eu estou derivando em t. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a t. Ou seja, vai ficar derivada de 4 na t cosseno de 4t menos na t vezes q. Se eu derivo isso aqui apenas em q, isso aqui é 0, porque não aparece q nenhum aqui, e aqui me aparece um q, então sobrou e na menos t. Se eu faço a derivada em relação a t, vai ficar menos e na menos t. Né? Não na menos t. Se botar menos t não vai sair nada. Vai e na t. Bom, essa derivada aqui em relação a t é e na menos e na t. Ó, ok. O fator de integração mi igual a e na t torna a minha equação exata. Muito bom. Então, nós vamos poder partir para a integração. Beleza. Tornou a equação exata. Então, agora a gente pode ir para a integração. Bom, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu vou pegar essa integral, eu vou pegar essa função aqui e vou fazer a integral em dt. Eu vou pegar depois essa daqui e vou fazer a integral em t. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar a aula aqui, porque essa integral aqui eu acho que demoraria vai demorar um tempinho, acho que demora uns 5 minutos, ou 10. De 5 a 10. Para eu resolver ela, e eu tenho aqui 3h20, então não vou fazer. Tanto que eu separei ela aqui, ó, só para eu resolver com o desenho do PowerPoint, porque essa aqui é uma integral por partes, e é uma integral por partes que tem uma malandragem nela, né? Ela é uma integral com uma certa malandragem. Então, eu não vou resolver agora, hoje. Fica para a semana que vem. Mas, a dica, olha, fica o desafio. Tentem resolver, tentem mexer nela, tentem entender, certo? Aqui como eu fiz um monte de coisa, né? Eu já sabia mais ou menos que eu iria
entrar no assunto da aula que vem, né? Então, o assunto da aula que vem nós vamos tratar, né, das famosas equações diferenciais lineares, né? Eu vou explicar, eu acho que eu vou botar mais um slide explicando o que é uma equação diferencial, o que é um processo linear. Isso agora vai, né, a direção que nós vamos tomar são as equações diferenciais lineares. Tudo agora é esse tipo de equação, até o fim do semestre. Mas eu já aviso vocês que fator de integração, na semana que vem nós vamos ter uma fórmula para calcular ele, nós vamos implementar essa fórmula, nós vamos ver que ele não é um bicho de 7 cabeças e que ele facilita um monte a nossa vida. Ah, mas hoje foi. É que hoje foi para dar uma ligada, assim, deixar o aluno ligado, né? Ou melhor, o apavora o aluno. Então, feito. Cumprir a missão do dia, né? Finalizei com uma integral horrorosa. Não é horrorosa, né, gente? É uma integral bem legal, porque tem integrais muito piores. Mas que tem umas malandragens aí, que eu deixo vocês pensando, semana que vem eu começo resolvendo isso. Certo? Para isso, nós estamos com um pouquinho menos de 1 minuto. É isso por hoje. Semana que vem, eu espero ser a última aula de conteúdo do grau A. Espero eu. Espero eu não. Vai ser a última aula de conteúdo do grau A. E aí a gente fecha o conteúdo do grau A semana que vem. Certo? E aí nós vamos ter depois uma aula só de exercício, onde vocês... É uma aula que vocês vão propor os exercícios e aí a gente vai resolver durante o período da live. Certo? Tá. Então já vão pensando nas dúvidas, nos exercícios e a gente, então... para nos organizar para a aula de dúvidas, certo? Então tá, beleza. Então. Semana que vem. Feito, Alguém... professor. Feito. Boa noite. Até mais. Professor, boa noite. Boa noite. Alguém perguntou se é a multiplicação do DT intuitiva. Sim, a gente faz o cruzamento ali, é tudo por uma intuição, que o DT passa multiplicando. Beleza. Qualquer coisa, me escrevam.